Vocês já, com certeza, já ouviram falar de várias pessoas querendo dizer que o Espírito Santo não existe. Quem que sobra para me convencer do pecado? Mas a função da palavra é me mostrar a verdade. De convencer do pecado é a função do Espírito. Eu não posso tirar ele. Nós dependemos dele, né? Mas o que mais que o Espírito Santo faz? Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O que mais que o Espírito Santo faz por nós? Intercede. A gente não sabe orar, mas o Espírito transforma, ele traduz a nossa oração. Talvez vocês não saibam, ou alguns saibam, mas nós tivemos um dia, começando ontem, meio-dia, até hoje, meio-dia. Teve almoço ontem e almoço hoje, no mais jejum, por 24 horas, jejum e oração dos pastores. E uma das experiências contadas lá, de um pastor muito, muito consagrado, e um pastor iniciante falou assim: pastor, eu estou precisando da sua oração. E as minhas coisas não estão funcionando, eu não estou... E o pastor falou assim: você ora? Oro. Então tá bom, eu vou orar por você. Tal dia, tal horário. Ou perguntou: que horas você ora para Deus? E ele falou: tal horário. Então tá bom, vou estar lá tal dia, nesse horário, para a gente orar junto. E daí, chegou, e o pastor experiente falou assim: onde que você faz oração para Deus? E ele mostrou o quarto, a cama, eu oro aqui. Então tá bom, você se ajoelha aí aonde você ora, e eu vou lá do outro lado da cama e a gente vai orar. E os dois se ajoelharam e o pastor experiente ficou quietinho. Quietinho. Meia hora quieto. Sem falar uma palavra. E o pastor que tinha pedido oração falou: pastor, é para o senhor orar? Ele falou: sim, eu sei. 1 hora quietinho, sem falar uma palavra. E o pastor novo ficou pensando: por que eu trouxe esse cara aqui? Não está fazendo oração. 2 horas de joelho, quietinho. Pastor, é para o senhor orar? Ele falou: eu sei. 2 horas e meia. E ele começou a sentir algo por dentro. E o pastor experiente falou assim: ó paizinho querido. E levantou da oração. E o pastor que pediu oração sentiu algo que nunca tinha sentido. Gente, quem que traduz a nossa oração? É o Espírito Santo. E às vezes a gente não sabe falar, mas o Espírito Santo sabe o que a gente precisa e traduz a nossa oração para Deus. E diz que com gemidos inexprimíveis. Mateus 12, 31, irmão João. Por isso, vós declaro: todo o pecado e blasfema serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Muito bem. Gente, como que acontece o pecado contra o Espírito Santo? Aqui diz: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Hebreus 3, versos 7 e 8. Claudemar, vou decorar teu nome, Claudemar, e da Meire também. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto.
não endureça o coração. Gente, nós precisamos, quando o Espírito Santo falar assim, não faça, está errado, não endurecer o coração, né? Efésios 4:30, irmã Sônia. Porque somos membros do seu corpo. Não, Efésios Efésios 4, verso 30. Peguei errado? Ah, sim. Tá. Desculpa. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Muito obrigado, irmã Sônia. Dia da redenção. Gente, não endureça não entristeça o coração. Eu quero fazer uma ilustração aqui. A Cidiane tem uma capa de óculos muito bonita e me deu vontade de roubar essa capa. E eu fico olhando essa capa e quando vem um pensamento de roubar, o que o Espírito Santo fala na minha cabeça? Não pegue, isso é pecado. Ele me convence do pecado. Se eu endureço o coração e pego, como que ele fica? Triste. Então, como que a gente entristece o Espírito Santo? Teimando com ele. Eu falo, não faça, eu vou lá e faço, ele fica triste. De repente acontece alguma outra situação e o Espírito Santo diz assim, vai lá ajudar essa pessoa. E eu endureço o coração e não vou ajudar. Como é que ele fica? Triste. Então, como que a gente entristece o Espírito Santo? Desobedecendo ele. Certo? Bruna, Atos 7, verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos, de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vos o fazeis. Muito bem. Sabe o que é resistir? Resistir, o Espírito Santo fala para mim não fazer, eu faço. Ele fala de novo para mim não fazer, eu faço. Ele fala de novo para mim não fazer e eu? O que eu estou fazendo? Resistindo. E tantas vezes ele fala e eu teimo, que eu começo a não distinguir mais a voz dele. Vocês estão entendendo? Tudo que ele fala e eu não obedeço, começo a resistir à voz dele. E resistindo, eu começo a não perceber mais sua voz. E aquilo que todo mundo acha que é errado, porque é errado, eu começo a achar que não é errado. Porque tanto eu resisti, tanto eu entristeci, tanto eu endureci o coração, que agora o errado para mim passa a ser certo. Mas o erro passa a ser certo porque eu quero fazer? Não. Gente, eu morei em Mamborê, eu era professor na escola adventista de Mamborê Sítio. E razoavelmente perto da minha casa, eles tinham feito uma represa e desviado o rio, e a sobra da água caía em uma pequena cachoeira. Não era uma cachoeira assim, mas como a água caía, fazia um barulhão, né? Mas eu, morando assim vários meses lá, primeira vez que o pai foi visitar, ele chegou e falou assim, você tem uma cachoeira aqui perto? Eu falei, não tem cachoeira aqui perto. Filha, tem cachoeira aqui perto. Eu falei, não tem, pai, não tem cachoeira aqui. Mas, filho, presta atenção, olha, tem uma cachoeira sim. Daí eu estiquei o ouvido, daí eu escutei. Falei, é o desvio da água da represa, é uma cachoeira. Viu? Por que vocês acham que eu não estava mais escutando a cachoeira? Porque dia e noite escutando o barulho dela,
eu não ouvia mais. Gente, se dia e noite o Espírito Santo fala para a gente fazer uma coisa, a gente não faz. Se dia e noite ele fala para a gente não fazer uma coisa e a gente faz, a gente acaba não ouvindo mais. E agora todos nós vamos achar 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19. Levanta a mão quem quer ler, e o microfone vai chegar para você. A Sandra vai ler, pode usar. O microfone, Sandra. Não apagueis o espírito. Difícil. Não desprezeis as profecias. Só o 19. Não apagueis o espírito. Gente, não tem como eu apagar o espírito. Eu tenho como apagar o espírito na minha vida. Teimar tanto com ele. Fazer tantas vezes as coisas erradas que eu sei que é errado. Que eu estou fazendo o quê? Apagando o... Porque a função dele é me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele tenta me convencer e eu não obedeço, ele tenta me convencer e eu não obedeço, ele tenta me convencer e eu obedeço, que eu estou fazendo o quê? Apagando.